Há muito tempo a gente não vê a mídia, o mundo olhar para a Amazônia como a gente tem visto. E muita gente acha que é só para atacar o Bolsonaro, enfim, que é uma questão política, que eu tô aqui falando porque eu sou contra o governo. Não é nada disso. Eu tô aqui para falar como brasileira que se preocupa com a Amazônia. É isso, e o mundo tá cobrando do Brasil. O mundo quer um retorno desse olhar que a gente precisa da Amazônia. E como a gente viu até recentemente na ONU, a menina Greta, maravilhosa por sinal, ela, vou fazer um resumo de quem é a Greta, para quem não conhece, ela ainda acha, né, que o jovem, que o mundo precisa fazer alguma coisa para conter, para controlar as mudanças climáticas. E em relação a isso, ela começou a ir para faltar as aulas sextas, ir para as praças públicas da região de onde ela mora e fazer cartazes para alertar, para chamar a atenção das pessoas em relação às mudanças climáticas. E ela tem ganhado um espaço muito grande, ela tem mostrado essa pauta para o mundo, porque há muito tempo as mudanças climáticas já estavam sendo banalizadas. Nós temos muitas pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, que falam que é uma questão natural. Que é uma questão de mudança de era. Quem fala de mudança climática o Bolsonaro falou, é vegano. Gente, quem se preocupa com isso, é o que a gente até, voltando assim, pegando essa deixa, cara, você não precisa ser vegano para salvar a Amazônia. É só você diminuir a quantidade de carne que você tem. É só você mudar um pouquinho e você já vai estar contribuindo, sabe? É só você não precisar comer carne todos os dias, de manhã até a noite. A gente não precisa radicalizar para ajudar o meio ambiente, sabe? Tem gente que vai radicalizar porque tem essa vocação de querer realmente radicalizar. Mas tem gente que não. Então, assim, respeite seus limites, enfim. E aí, voltando para a Greta, que ela tem causado esse impacto e depois que ela foi na ONU, muitas pessoas têm criticado ela, muitas pessoas têm atacado, a gente tem visto esses ataques também no Brasil. E isso é muito negativo, porque querem deturpar um pouco do que ela falou. Tem uma causa muito importante do que ela está falando, as questões de que os governos precisam sim acordar, de que os governos precisam respeitar a questão da emissão do carbono, a emissão dos gases de efeito estufas, que é preciso sim reduzir o uso dos materiais fósseis. Enfim, várias questões que ela fala são realmente importantes. E fizeram despertar nos críticos de plantão a questão social. E que eu tô aqui também para trazer esse outro lado, de que eu super apoio tudo que a Greta falou, super apoio a causa que ela veio trazer, porque é incrível, uma menina de 16 anos ganhando esse espaço, ganhando essa força, mas o que estão atacando ela é justamente a questão social, de que ela não vem abordando. Mas essa questão social, assim, ela é importante, inclusive ela é tão importante quanto ambiental, só que o problema das pessoas atacarem, na verdade as pessoas estão atacando a Greta. A Greta é uma adolescente, Sim. É uma adolescente de um país rico, que não tem desigualdade social, então ela não presta atenção nisso, ela é uma adolescente. É um país que, inclusive, a gente estava discutindo aqui, que é um país racista e tal, não sei o quê, machista também, né? A gente está falando de uma pessoa que é de uma cultura completamente diferente da nossa, que pode não ter conhecimento nenhum do que a gente vive, da desigualdade que o Brasil vive, não só do Brasil, mas o mundo inteiro vive, Sim. né? A gente tem aí as pessoas na África passando fome e a gente tem que dar atenção muito mais a isso, não muito mais, né? Mas tão quanto a questão Sim. ambiental, a causa ambiental. Mas é uma crítica, né, que é coerente, sabe? É uma crítica que tem que ser levantada mesmo, só que está sendo levantada por um monte de gente que não se preocupa com as questões da África, não se preocupa com a questão da fome, porque não faz absolutamente nada para resolver, nem no país, nem no Brasil. Isso é muito... é o que eu estava pensando muito, porque eu li também, depois eu deixo até o link aqui da imagem, desse texto que eu li que me fez refletir muito essa questão, porque eu aqui, falando na questão ambiental, também me vejo muito na responsabilidade de falar da questão social. Não tem como a gente alcançar um equilíbrio ambiental se a gente não buscar, ao mesmo tempo, um equilíbrio social. É impossível. A gente vê no Brasil e lá, como o Bruno mesmo falou, na Suíça, né? Tem... Suíça ou Suécia, gente, desculpa, eu sempre confundo esses dois países. Mas, enfim, assim, é uma questão que prejudica muito porque o mundo, ele é muito heterogêneo, as regiões do mundo são muito heterogêneas e quando a gente vem falar da questão ambiental, para um país que é muito pobre, você não tem como falar, não use o copinho plástico, primeiro porque eles nem têm, eles não têm nem o que comer. Suécia. Então, assim, não tem bem como a gente chegar numa causa ambiental sem a gente não pensar na causa social também. Eu já tive experiências de estar em lugares muito pobres e a gente vê a quantidade de lixo, a quantidade de pobreza, a quantidade da miséria e
Isso não é falado, isso não é divulgado. Como você vai esperar que uma criança que mora numa comunidade que não tem água encanada, que o esgoto é numa vala que sai do lado da casa dele, que ele vai ter consciência de não jogar um saquinho de bala no chão, se ele mora numa região que tem um bando de lixo no chão? É muito paradoxal, é algo que eu tenho enfrentado muito, assim, dentro de mim, de tentar entender como agir com o mundo olhando a questão ambiental e a questão social. Me magoa muito de ver isso, mas o que eu vejo que primeiro passo é a educação, que a gente tem que lutar pela educação, lutar pela justiça social, pelas pessoas terem acesso às condições básicas de vida mesmo, que a gente, no Brasil, e a gente pode ver, eu não vou me afastar, porque às vezes a gente vai falando assim, lá na África tem problema. Cara, no Brasil tem problema, no Rio de Janeiro tem problema. E a gente não tá aqui só pra trazer problema, a gente tá aqui pra pensar juntos e desmistificar e tirar, às vezes, uma máscara, não uma máscara, mas assim, uma venda que não te faz enxergar as coisas tão bem, sabe? É pra gente realmente se ajudar, trocar uma ideia e entender que a gente tem um papel, uma responsabilidade. Se a gente tem um pouquinho mais de informação, a gente tem que lutar por quem não tem. Porque às vezes a pessoa não tem nem voz pra falar. A pessoa tá ali, é o que eu vejo muito em relação aos catadores de lixo, que é a questão ambiental, que muita gente fala, a reciclagem, pelo menos no Brasil, boa parte é de responsabilidade deles. E eles ganham simplesmente uma miséria. Eles trabalham como escravos. Porque uma professora muito bem falou, como é que eles vão reivindicar por um salário melhor se eles estão vendendo aquilo para ter a comida de agora? Eles não estão pensando daqui a um mês, no final do mês. Então, assim, pra gente que abre a geladeira e tem comida em casa, pra gente que sai com R$50 e vai no Outback, enfim, come bem, é muito distante. Mas é uma crítica e uma questão que a gente precisa sempre pensar no mundo que a gente vive, no país que a gente vive. Enfim, eu vou fechar com isso, com a questão ambiental, com a questão social, que são coisas que precisam andar juntas. E tem me feito refletir muito. Então a gente pode conversar aqui, deixe seu comentário, vamos conversar, partilhar mesmo. Me segue lá no Instagram pra gente trocar mais ideia, eu sou super aberta. E vamos crescer juntos para um mundo melhor, para um país melhor e para realmente conseguir caminhar para um mundo mais sustentável e com mais justiça social. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. E beijos e é isso, tchau!